Bom, então o tema da nossa live de hoje é como fazer um projeto potente de interiores. E essa live, sei lá, eu acho que eu comecei esse canal tem, assim, da forma que eu tô fazendo hoje, assim, né, postando diariamente e tal, tem aproximadamente 1 ano e meio por aí, e desde então eu recebo esse tipo de pedido, né: "João, fala sobre projetos de interior e tal". E eu sempre me recusei a fazer por 2 motivos principais. Então, o primeiro, porque realmente não é o meu foco aqui com vocês, porque a gente fala sobre projetos potentes nessa escala do projeto arquitetônico, tá? E não nessa escala mais micro, né? Talvez o interiores ele seja uma das escalas micros, talvez não, né? Uma das escalas. Depois a gente poderia pensar uma anterior a ele do mobiliário e tal, que é uma escala ainda mais micro. Mas enfim, não é o meu foco aqui. Só que claro, uma coisa não está desassociada à outra, né? É só porque realmente eu prefiro falar. E para além dessa questão de preferência, tem outro ponto que é, até quando eu estava montando essa aula aqui para vocês, tem uma coisa que eu me esbarro o tempo todo, que é quase como se fosse um muro invisível, que é a questão do senso estético e do repertório. Então, quando a gente fala de interiores, isso é muito presente, isso é muito forte, tá? Por exemplo, pode ser que eu tenha um senso estético muito mais apurado do que você que está me ouvindo, ou vice-versa. Ou talvez você tenha um senso mais apurado do que o meu, mais referências do que eu. Isso pode acontecer, né? Então, essa aula fica um pouco nesse lugar, assim. Então, é por isso que eu me negava a fazer, mas como sempre eu tento fazer aqui com vocês, eu vou tentar trazer aspectos técnicos, tá? Para que a gente consiga, né, esse respaldo, para que a gente não fique só naquele lugar do senso estético. Porque gosto se discute, né? E aí esse é o muro invisível, tá bom? Dito isso, gente, então queria saber se tem alguém novo por aqui, se é a primeira live que estão me assistindo. Me deixa aqui para mim saber nos comentários, eu gosto de saber isso. E é isso, eu acho que a gente pode continuar. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista, e sempre digo, né, apaixonado pela profissão, porque de fato eu sou. Tem que gostar muito para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, dando a minha cara a tapa, e eu realmente gosto, eu sinto essa necessidade de falar mais do que fazer arquitetura, de falar sobre arquitetura, e isso me dá realmente muito prazer, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje com vocês. Essa é uma live colaborativa, lembrando vocês, e vou fazer um alerta aqui. Tem muita coisa, principalmente pro final dessa live, e pode ser que você saia dessa live com mais perguntas do que respostas, mas isso não é negativo, tá? Pelo contrário, se você tem um senso crítico, eu acho que isso é mais poderoso do que você ter respostas, né? E o intuito é que eu dê a vara para que vocês consigam pescar. Mas também darei respostas, não se preocupem, tá? Então vamos iniciar isso aqui. Preciso antes, o que eu vou tentar aqui fazer com vocês, só para explicar um pouquinho da dinâmica dessa live de hoje. Na verdade, como sempre eu faço as lives, mas se tiver alguém novo aqui por aqui, a gente sempre tenta construir uma linha de raciocínio, então sempre tem um preâmbulozinho para que eu consiga chegar naquela resposta. Então, né, nem sempre eu vou para a resposta. Aliás, eu nunca vou para a resposta de cara, eu sempre tento dar um embasamento para vocês, para que a gente consiga construir essa linha de raciocínio, né, a tal ponto que a gente consiga realmente entender o que está sendo passado. E essa construção que eu quero fazer aqui com vocês agora. Trago aqui para vocês duas imagens, que são duas imagens que eu tirei basicamente do Google, tá? E uma, eu quero que vocês percebam que são duas tipologias idênticas, então são duas salas de estar, só que uma, que é o apartamento de Higienópolis, é um projeto que tem mais design. E outra a gente tem, na outra imagem, a gente tem a casa padrão, que é tirei de uma imobiliária de São José do Rio Preto, ok? Bom, o que que esses projetos têm em comum? Primeiro, essa questão, de fato, da tipologia, então são ambas salas de estar. E para além disso, a questão da proporção, então basicamente a mesma metragem quadrada. Só que, quando a gente olha para esses projetos, e aí vou esbarrar agora naquele muro invisível que eu falei para vocês, pelo menos essa é a minha percepção, e eu acho que 99% dos arquitetos também terão essa percepção. Quando a gente olha para o apartamento de Higienópolis, por mais simples que ele pareça, ele é mais agradável, não é? Eu quero até saber se vocês concordam comigo, coloquem aqui no chat. Então, quando a gente olha para esse espaço, a gente tem uma percepção mais aguçada de design, é um espaço mais legal do que o outro espaço. Bom, e aí, quando a gente olha para casa, agora a gente vai tentar identificar esses padrões, tá? Então, quando a gente olha para a casa de Ribeirão Preto, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é uma casa que tem um sofá comum no lugar de que é uma casa, aquele sofá das Casas Bahias, do varejo, né? Daquela linguagem. E olha que é um sofá que eu acho até interessante, assim, né? Dentre os que tem disponíveis ali da Casa Bahia, das Casas Bahias,
não tem a capa, né, e tudo mais, mas tem alguns elementos, né, o piso 30 por 30, esse piso que também não é muito legal, porque ele é todo manchado, né, é uma estética. A gente tem essas paredes coloridas, a gente tem um certo boiserie lá em cima, se é que não é aquele acabamento de forro, né, não é bem um boiserie. A gente tem falta de iluminação também, tanto é que a luz está acesa. A gente tem essa abertura que não está sendo suficiente, a gente tem essas cortinas, enfim, esses elementos eu quero que vocês identifiquem esses elementos que a gente está pautando aqui. Para além disso, o hack e tudo mais. Se a gente olha para o apartamento de Higienópolis, a gente tem praticamente os mesmos mobiliários. Então, essa imagem, eu trouxe ambas as imagens, né, eu trouxe aqui para vocês, porque é praticamente a mesma metragem, são praticamente os mesmos mobiliários, só que o que está acontecendo? Por que quando a gente olha para uma imagem, a gente consegue ter essa percepção, né? E em relação à outra, a gente tem uma percepção negativa. Inclusive, ó, essa imagem aqui tem até uma cadeira interessante de design, só que ela está escondida. A única coisa que tem design está escondida, né? E aqui, então, vamos lá. Quando a gente olha para essa imagem, sofá das Casas Bahia, as cortinas, né, o varão, né, o piso 30 por 30, tá? Praticamente o mesmo espaço, isso é importante. O que tem de diferente aqui? Uma coisa que eu preciso que vocês percebam, que é os elementos, quando eles estão juntos, ele vai gerar uma percepção estética. Guardem essa palavra, anotem essa palavra aí na cabeça de vocês. Percepção estética. Então, a gente tem o mesmo espaço, só que ambos estão comunicando, né? Eu sempre falo isso para vocês que tudo comunica. Então, esses elementos juntos eles estão gerando uma comunicação, uma linguagem estética que a gente tem essa percepção. E mais do que percepção estética, não é só meramente uma coisa filosófica, uma coisa, né, que a gente poderia descrever na literatura, mas é uma questão de percepção de emoção até, né? Que aí a gente poderia, as pessoas vão usar isso como neurolinguagem, neuroarquitetura. Eu não sou muito fã dessas nomenclaturas, e também não quero entrar nesse buraco aqui agora. Mas uma coisa é fato, quando a gente olha para ambas as imagens, elas remetem emoções diferentes. Então, por exemplo, o apartamento de Higienópolis, eu sinto vontade de estar naquele ambiente, de sentar naquela poltrona e ler um bom livro. Na outra imagem, não. E não é porque, João, porque um projeto que é de pobre, nada desse sentido. Até porque a casa dos meus pais tinha essa configuração, depois que eu me formei, eu mudei, reformei a sala deles, mas era basicamente essa configuração. E é muito louco que, como alguns elementos, quando você troca, por exemplo, o piso, a cor da parede, quando você tem técnica, né, quando você sabe o que está fazendo ali, isso muda o jogo, né, vira de uma forma muito interessante. E aí uma coisa que eu queria que vocês observassem também é que, ó, por exemplo, eu não gosto dessa cadeira em termos de design, tá? Não acho que seja interessante para mim. João Paulo, nunca utilizaria uma cadeira dessa em um projeto meu. Mas não acho que esteja ruim aqui, porque o todo tá conversando, né? Eu acho que tá interessante. Essa TV cara, que é uma TV moderna, mas retrô, né? Que eu acho que é da Samsung até, se eu não me engano. Enfim, tá legal, né? E essa questão da iluminação também é um ponto super importante aqui, porque aqui realmente é um apartamento que está iluminado, né? E essa sala carece de iluminação, então essas sombras, isso tudo causa uma certa angústia para mim. Então não sei qual a percepção que vocês estão tendo desse ambiente quando vocês olham para ele. Eu não gostaria de estar aqui e me causa uma certa angústia. Eu acho que essa palavra realmente aqui não, me causa um conforto e eu gostaria de estar aqui. Então percebam, sofá, mesmo ambiente, cortina, abertura, praticamente a mesma cena, só que, né, ambos causam uma percepção estética diferente. Ok? Podemos continuar? Uma coisa é o seguinte: isso aqui a gente poderia pensar que é uma arquitetura do inconsciente popular até brasileiro, né? Eu venho de uma família a minha família, quando eu olho para essa imagem aqui, é basicamente a casa dos meus familiares, tá? Então a sala de estar é basicamente isso aqui. Reconheço muito esse lugar, né? Sempre que a gente ia comprar um móvel, não ia numa loja de design, de decoração, a gente realmente ia, né, nas Casas Bahias, sei lá, no Ricardo Eletro, alguma coisa nesse sentido. E não estou dizendo que isso seja a culpa desse ambiente seja por causa do sofá das Casas Bahias, tá? A gente não me entendeu mal. Eu estou dizendo que essas informações juntas, né, o quadro da Sagrada Família, a falta de iluminação, o rack escuro, tudo isso gera uma comunicação, uma linguagem, uma percepção estética que quando você entra, o leigo já consegue diferenciar que esse apartamento é caro, que tem design, né, na cabeça dele, ele pode pensar isso, que é caro e que tem a mão de um arquiteto, e aqui claramente a gente consegue perceber que não por causa dessa percepção estética. Aqui, então, desse lugar desse popular brasileiro, tá? E aí, eu quero acrescentar uma coisa com vocês. Com o que a gente está vivendo agora, principalmente com esse movimento do alto padrão, condomínio fechado, eu acho que
houve-se um lugar, né, que a arquitetura, ela quis, a arquitetura não, que alguns arquitetos, perdão, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, mas alguns arquitetos sentem a necessidade de romper de uma forma muito bruta, brusca, na verdade, com esse tipo de linguagem que é uma linguagem popular brasileira, né, se é que eu posso colocar assim. E aí, a gente vai para um lugar muito perigoso que é esse aqui, né? Agora, é muito provável que vocês já tenham visto esse tipo de linguagem aqui. Então, essa é uma busca para sair desse comum. Então, eu acho que até de alguma forma uma armadilha, tá? E novamente, eu vou tentar me ater aqui a pontos mais técnicos. Se você está me ouvindo e está produzindo esse tipo de arquitetura, a gente vai conversar durante essa live, pega na minha mão. Não quero ofender o trabalho de ninguém, não quero falar. Mas a gente vai eu vou tentar não esbarrar naquele muro estético, né, do senso estético e que gosto estético se discute, mas eu vou tentar me ater realmente a esses pontos, tá? Então, essa linguagem do alto padrão, então perceba, o que eu estou tentando aqui fazer com vocês é mostrar para vocês que elementos juntos causam a percepção estética. Aqui não é diferente. Então, o que está acontecendo aqui quando a gente olha para esse projeto? Por que que a gente identifica isso sendo como do alto padrão? Eu não identifico, confesso para vocês. Para mim é cafona e é do raso padrão. Mas realmente, no senso comum do imaginário coletivo, isso vai ser dito como alto padrão. Por causa desses acabamentos, e a gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente pensa no alto padrão, ele vai estar muito nesse lugar dos subterfúgios, né? E aí eu preciso até explicar para vocês um pouco dos subterfúgios. Então, quando a gente pensa num projeto raso arquitetônico, a gente vai falar sobre os subterfúgios, que são aqueles elementos das fachadas, que, se você tira aqueles elementos, não passa de uma mera construção. Então, cria-se esses subterfúgios para tentar dar àquela fachada uma certa plasticidade, para que ele seja vendável, né? Para que seja realmente, para que tenha uma percepção estética mais interessante. Não se consegue, confesso. Não se consegue. Mas tenta-se, né, fazer isso. Mas realmente eu acho que não chega nesse ponto. E quais são esses elementos, João? Quais são esses subterfúgios? Geralmente são LEDs também nas fachadas, são fachadas carregadas de LED, revestimentos naquela fachada, portas monumentais, enfim, entre outras coisas. Para quem participou do workshop vai entender muito do que eu estou dizendo aqui. Mas enfim, como não é o foco hoje, eu vou passar só uma passando aqui. Então, esses subterfúgios, quando a gente fala de interiores, também vão acontecer, porque é quase como se o projeto raso transpassasse do interno para o externo, tá? Então, também vai se utilizar LEDs, mármores, porcelanatos e ripados. E esse pé direito, que é a consequência, né, que eu estou falando de uma tipologia específica, que é o residencial, e principalmente daquele projeto raso que tem um pé direito duplo, vai se tentar maquiar aquilo de alguma forma. E aí, a gente pode pensar o seguinte: quando a gente fala da construção da arquitetura contemporânea, claro, ela está sendo construída, mas para mim é muito evidente que um dos elementos dessa construção contemporânea é a racionalização e o entendimento que os recursos são escassos. Então, se a gente está falando de recursos escassos, de sustentabilidade, outra palavra que eu acho que está banalizada, mas se a gente pensa nessa questão, esses projetos não são responsivos, né? Porque é isso, gente, a gente não está falando de uma coisa, ai que legal, a sustentabilidade, hippie, uou. Não, a gente está falando de consequências climáticas, a gente está falando do que a gente está vivendo, né? Desse período de seca, das queimadas, de tudo isso que é consequência de um aquecimento global. E tendo a consciência de que a arquitetura, ela é ela, se eu não me engano, é a segunda indústria, posso estar enganado, mas se eu não me engano, sim, ela é a segunda indústria que mais polui o meio ambiente, né? Eu acho que a primeira é a moda e depois a construção civil, da qual a gente pertence, né? Então, e aí outro ponto, por exemplo, esses porcelanatos, né? Essas placas gigantescas, além de caríssimas, elas são retiradas de jazidas, né? Isso causa impacto ambiental não só na retirada, na remoção dessas placas, mas também na colocação, no preço da obra. Existem tantos impactos que não são. É como se a pessoa estivesse brincando de decoração, isso não é arquitetura, né? Porque a pessoa esquece que interiores também faz parte, é uma das escalas da arquitetura e a gente precisa corresponder a isso, né? Enquanto arquitetura, né? Enquanto conscientização. Ah, João, então você está falando que eu não posso usar mármore, que eu não posso usar porcelanato no meu projeto? Não, porque o mármore e o porcelanato, eles são tecnologias incríveis, mas para serem usadas com consciência e nos lugares corretos. Por exemplo, áreas molhadas e banheiros, né? Então você não precisa revestir a parede de 6 metros de altura, que é o que a gente está vendo aqui, ó, com porcelanatos sei lá, um 3x3, né? Aquelas placas imensas. Tem que vir um guindaste. Então aqui é a mesma coisa. Para além de ser cafona esse projeto, né? É, realmente, eu estou sendo bem sincero com vocês. É a minha opinião, tá? E agora eu estou esbarrando naquele muro invisível do senso estético. Mas enfim.
Então, esses projetos eles vão, né, se utilizar desses pé direitos duplos, né, e de uma forma não tão interessante. Cores pastéis também, que é uma coisa que caiu em voga sendo algo com acabamentos dourados, né. Hoje eu acho que nem tanto, porque já chegou-se à conclusão de que isso é cafona. Mas geralmente com cores com os tons pastéis, porque isso é chique, é sofisticado, né, então não coloca muita cor ali. O alto padrão também ele vai priorizar acabamentos, né, em detrimento da arquitetura, que é isso que a gente está falando. Então, quando a gente pensa numa obra, a gente tem que pensar que o cliente ele tem um orçamento limitado. Pode ser 1 milhão, pode ser 500 mil, pode ser 300 mil, mas há um limite. E aí, inclusive, essa é uma das grandes, eu acho que um dos grandes problemas que o cliente tem com o arquiteto, porque há muita reclamação nesse sentido de que ele tinha, sei lá, 700 mil reais para construir e a obra ficou em 1 milhão. Por quê? Porque o arquiteto ele não está tendo essa conscientização, novamente, nem todos, né, não colocando todo mundo no mesmo balaio, mas a grande maioria não está tendo essa conscientização ambiental, essa conscientização dessas condicionantes, que é o orçamento, inclusive, que é uma das mais importantes, né? Portanto, ela precisa ser considerada, porque senão o projeto não é construído. E aí o arquiteto vai colocando esses porcelanatos, né? O porcelanato, metro quadrado, sei lá, R$ 1.000. As pedras, né? A marmoraria dá lá, sei lá, 100 mil reais. A marcenaria nem se fala, que é muito caro também. E aí quando você vê, passou do orçamento. E aí isso é em detrimento da arquitetura no sentido de que talvez você pudesse, nesse projeto do alto padrão, ter um ambiente muito agradável, com esquadrias de madeira, com um paisagismo muito legal, muito interessante, mas você agora não tem dinheiro para fazer isso, porque a sua sala de estar, que você está decorando, né, você não está fazendo um projeto de interiores, você realmente está decorando, nesse caso aqui, ela custou para esse cliente, sei lá, 20, 30% do orçamento que ele tinha. Não é absurdo? Se você olhar para essa sala, é caríssima, gente, né? Só esses revestimentos, essa pedra, esse pé direito, tudo isso é muito caro, né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre. E também eu acho que um ponto que é importante a gente discutir aqui, que é uma arquitetura fake. Fake em dois sentidos. Fake nesse lugar que eu estou dizendo para vocês, de não considerar a verdade dos materiais, de não se apropriar dessa arquitetura, dessa obra em si, né? Então, enquanto a arquitetura contemporânea, o que a gente está vendo, os grandes estúdios estão descascando as lajes, estão deixando a parede, não estão rebocando paredes, estão deixando as paredes, na verdade, daqueles materiais, a gente está vendo um outro movimento na contramão de que revestindo paredes com mármores, né, com porcelanatos, então fake nesse sentido, mas em outro sentido mais profundo, que é uma arquitetura que você não pode tirar nada do lugar, que o cliente não pode modificar as coisas, porque se você tira isso aqui, parece que vai ficando brega, vai destoando, né? Já é brega, mas parece que vai destoando mais, você não pode colocar um quadro colorido, parece que é tudo montado, realmente parece que é uma cenografia, né? E a gente vai ver alguns exemplos, tá? Calma que eu vou chegar lá, eu tô só caminhando aqui com vocês. Beleza? Então, dito isso, eu acho que até aqui a gente foi, né? Deixa eu só ler os comentários aqui, aqui de vocês. O Cris está falando, necessário fazer um estudo de viabilidade financeira. Exatamente, Cris. E a gente pode falar depois disso. O Isaac está falando, infelizmente, a grande maioria projeta interiores sem levar em consideração várias condicionantes básicas como meio ambiente, resíduos, durabilidade, exatamente, ritmo de circadiano, exatamente, e qualidade interna, né, do ar, exato. O Isaac também está falando conforto acústico, térmico, né, muita coisa, né, Isaac? Olfativo, acessibilidade, as pessoas envelhecem, né? O gosto fica, de fato, por último. Por favor. Exato, gente. Então, assim, a gente vai falar sobre isso, né? Porque, novamente, a pergunta dessa live é como fazer um projeto de interiores potentes. Calma que a gente vai chegar nessa resposta. Mas é muito importante a gente passar né, por esses pontos aqui. Então, é o seguinte, João, eu olhei para essa imagem e eu confesso para você que eu tô achando esse projeto bonito. Que eu... Aí a gente precisa conversar. A gente precisa conversar. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, até porque, novamente, a gente vai esbarrar naquele muro. Gosto estético se discute. Mas, novamente, me atendo à questão técnica, é isso que eu tô falando e é isso que o Isaac comentou. Existe tantas condicionantes que quando a gente olha para esse projeto, não tá em consonância, entende? Mas, para além disso, é o que eu sempre brinco, né? Que é um projeto raso, e aí trazendo isso para o projeto de interiores. Se você ignora todas as condicionantes e todas as problemáticas contemporâneas, né? Ainda assim, você fala, cara, eu fiz um projeto foda, tá lindo, tá? Eu não quero saber da sustentabilidade, não quero saber dessas coisas, mas o meu projeto tá foda, tá lindo. Ok, ok não, mas, né, você tem um argumento. Aqui não. Além de ser um projeto que não é responsivo, é um projeto cafona, é um projeto feio, isso envelhece mal, gente. Envelhece mal, entende?
como projeto raso, assim, é uma coisa de moda mesmo, e tudo que é moda, assim, cai num desuso. Quero focar num ponto aqui com vocês, que é essa questão que eu falei aqui pra vocês, e por isso que eu iniciei essa live nesse sentido, dessa percepção estética enquanto emoção, enquanto o que você tá sentindo. Enquanto, ó, percebam, quando a gente olha pra essa imagem, o que eu tenho como sentimento, como sensação, é um conforto. É um lugar simples, mas com design e que eu quero estar, eu quero habitar esse lugar. Não é enjoativo, não é ostensivo. Quando a gente olha para uma imagem como essa, essa percepção não vem. Ao contrário, é um lugar ostensivo, é um lugar frio, é um lugar gélido, assim, né? E que não me causa, realmente não me causa boas sensações. Se você gosta, eu recomendo, e a gente vai falar sobre isso, que você busque repertório, porque isso aqui não está em consonância com o que a gente está produzindo enquanto arquitetura contemporânea. Ah, João, sou obrigado a seguir a arquitetura contemporânea? Não. Mas todo movimento, gente, ele acontece não é porque é bonito, não é porque tem coisas acontecendo, filosóficas, sociológicas, entre outras questões, né? Para que a gente consiga, para que a gente ande naquele caminho, como eu disse para vocês, da sustentabilidade. A gente não está falando de sustentabilidade porque é bonitinho. A gente está falando porque a gente está sofrendo as consequências. Então, portanto, essa é uma das condicionantes primárias hoje da arquitetura. Não se faz um projeto se ele não for sustentável, né? Em termos de consonância com essa construção da arquitetura contemporânea. Ok? Podemos prosseguir? Ó, aí é o seguinte. Faço até uma provocação aqui, uma pergunta para vocês, que é: o que seria um projeto de interiores potente, né? E aí, se eu, até fazendo aqui talvez uma analogia, na verdade uma comparação, acho que essa palavra, né, é mais correta, com o que é um projeto potente. Então, um projeto arquitetônico. Então, sempre que vocês me perguntam, João, o que é um projeto potente? É um projeto arquitetônico potente. Eu vou falar para vocês em uma única frase ou num pequeno trecho que é um projeto que transcende a função primária da arquitetura e que ele responde às condicionantes pré-existentes de modo que esse arquiteto consiga dar respostas sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico. Agora vamos desmiuçar essa frase aqui. Então, que é um projeto potente, que é um projeto que vai além da função primária da arquitetura. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que vai além da função primária de abrigar, né? Se a gente pega, por exemplo, um projeto residencial feito por um pedreiro e por um arquiteto, ambos os projetos, né? O que vai definir que sendo arquitetura? Qual a diferença? Vamos supor assim, eu chego na mesa e falo assim, olha, vou pegar aqui o Isaac. Falo, Isaac, tem essas duas casas aqui, ó. O Isaac não sabe quem construiu. Só vou dar uma informação, jogar uma informação na mesa aqui pro Isaac. Falar, Isaac, uma casa foi feita por um pedreiro e outra casa foi feita por um arquiteto. Quem fez quem, né? E aí, deveria ser assim, né? E provavelmente o Isaac, né, acompanha a gente há um tempo e ele vai saber disso. Você não vai olhar para aquela fachada e vai exatamente saber aquilo. O ponto é que o pedreiro, ele pode fazer um projeto potente e o arquiteto, embora tenha essa nomenclatura, né, ele pode fazer um projeto raso. Ou seja, não significa que foi feita por um arquiteto, uma edificação, que esteja lavrada a condição de arquitetura. Não é assim, né? E muito pelo contrário, se aquele pedreiro for um pedreiro esforçado, que gosta, não gosto muito dessa palavra do dom, mas vamos supor que ele tenha um dom, ou melhor ainda, vamos supor que ele seja esforçado e ele entra lá no site do Orkidei, ele começa a estudar bastante, ver bastante referências e tal, e ele consegue construir um projeto potente. Né? Aquilo é arquitetura? É um projeto potente? Entende que não depende de quem construiu, se tem título, se não tem, se é arquiteto, se não é, se é pedreiro, se não é. Inclusive, tem vários arquitetos que não têm formação em arquitetura, né? Não tem um diploma e são monstros, assim, né? São grandes arquitetos. Então, isso não é uma condição, não é um pré-requisito. Eu não sei se isso ficou claro para vocês, se ficou confuso, me digam aqui. E essa questão da resposta sofisticada, do ponto de vista técnico e plástico, é que, um outro ponto, só para finalizar esse ponto. Então, uma edificação, um projeto potente, ele precisa, para que ele seja considerado, né, para que ele vá além da sua função primária de abrigar, ele precisa corresponder a essas condicionantes pré-existentes. Ou seja, se você está numa zona bioclimática específica, o seu projeto precisa responder àquela zona. Por que ele precisa? Porque é legal? Não, porque senão aquele ambiente vai ser termicamente desagradável. O Isaac falou de acessibilidade. Tem uma senhora morando nessa casa, essa casa é para uma senhora, então eu vou fazer escada, não vou fazer rampa. Isso é ser responsivo àquela condicionante, que é a acessibilidade daquela pessoa que necessita, né? Enfim, para outras questões bioclimáticas, térmicas, responder às condicionantes pré-existentes do entorno, né? Dessa escala mais macro, da escala mais micro. E o interiores ele vai entrar nesse lugar também, que é o que eu quero falar aqui com vocês. Então, aqui eu trago um projeto autoral para vocês, que é a Casa Maré.
E aqui, por que que eu trago esse projeto? Porque para falar do interiores, e aqui eu vou falar nessa live, basicamente o que a gente está falando aqui não está respondendo a questão do Breno, que o Breno fala assim, João, como que a gente faz um projeto de interiores potente quando a gente tem um apartamento, por exemplo, que eu não posso construir uma edificação? E a gente vai chegar lá, tá? Não se preocupem. Mas aqui, antes disso, eu quero falar para vocês que a gente consegue, quando a gente está criando um projeto potente, simultaneamente criar o interior desse projeto. E esse interior também precisa ser potente. Então a gente consegue vislumbrar esse lugar. E um ponto super importante que eu queria falar para vocês, que eu jamais crio um projeto sem criar os interiores desse projeto. Isso não está não é cogitado por mim, sabe? João, mas o cliente está pagando. Não, não está nesse lugar. Primeiro que sempre o valor realmente é da obra, né? Claro, eu não vou cobrar, por exemplo, não vou fazer um projeto de interiores, cobrar um valor e vou entregar o executivo desses interiores. Não é assim que eu não sou bobo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, para mim, João Paulo, uma coisa não está desvinculada da outra. Então, me incomoda muito o fato de que eu faria um projeto, a casca desse projeto, mas a forma que eles vão habitar o espaço não seria projetada por mim, sabe? Eu tenho essa dificuldade, confesso para vocês. Então, a Casa Maré, aqui eu trago esse exemplo para vocês para mostrar que o paisagismo, ele está interagindo com esse interior. Então, o paisagismo também não está deslocado dessa arquitetura. O paisagismo é o interior. Entende isso? O paisagismo é o interior. Ele faz parte do interior. O paisagismo é o exterior. Então, não dá para desvincular uma coisa da outra. E é isso que eu quero que vocês percebam aqui nesse projeto. Um projeto também simples, né? Mas que, atendendo a essas condicionantes, a verdade dos materiais, então, a forma que a estrutura perpassa esse espaço, ela vai, de alguma forma, criando esses ambientes e criando essa sensação que eu falei para vocês de percepção estética. Então, quando a gente olha para essa sala aqui de Ribeirão, a gente não tem essa boa percepção. Aqui a gente tem uma percepção, uma boa percepção. E aqui eu queria destacar para vocês que essa possibilidade, quando a gente está construindo um projeto, de essa construção de uma paisagem potencial. Então, você pode criar uma paisagem potencial que uma perpasse a outra, né? Tanto o externo quanto o interno. Então, essa é uma situação. Quando você cria um projeto potente, automaticamente você vai criar um interiores potente. Uma coisa não está desvinculada da outra. Eu acho que isso é importante falar. E por que você está falando isso, João? Simplesmente porque aqui o externo reflete o interno, percebe? Então, quando você faz um projeto, esse pé direito duplo, né? Deixa eu até mostrar isso aqui para vocês rapidão. Aqui, ó, casas modernas, que não são modernas. Modernas estão datada no modernismo. Aqui, por exemplo, deixa eu ver um exemplo mais. Ó, essa volumetria aqui, né? Eu queria deixar essa imagem grande. Ó, essa volumetria aqui. Lembra que eu expliquei para vocês já várias vezes isso? Para quem é novo nunca me ouviu. Aqui, por exemplo, esse pé direito duplo, ele tá por causa que o processo de concepção de projeto foi falho, tá? Eu posso afirmar isso categoricamente com 99% de chance de estar certo. Mas enfim, eu estou realmente tentando exemplificar isso para vocês. Não conheço esse projeto. Mas o que vai acontecer num projeto raso é realmente isso. Então, a implantação central, recuos laterais, né? A gente conversou, não vou dar detalhes sobre isso, porque a gente fala muito sobre isso no workshop e, enfim, não tenho tempo para isso, porque tem muita coisa para a gente ver. Mas esse processo é consequência de um processo de concepção pobre que resulta em uma fachada, em uma volumetria pobre, de gosto estético duvidoso e, para além disso, primária, tá? E isso reflete no interior. Então, esse pé direito duplo que está aqui que tá aqui na parte externa da fachada, ele vai refletir o interno. E aí você precisa, porque imagina, vamos colocar aqui só uma TV e colocar aqui um painelzinho, né? E a proporção disso vai ficar uma coisa muito esquisita, de fato. Como se fosse uma caixa para cima, vira uma coisa horrorosa. Aqui, não que aqui fique diferente também, mas percebe que os subterfúgios vão aumentando. Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês. Os subterfúgios vão aumentando. Uma coisa, eu brinco que é quase como se fosse. Vocês já viram uma âncora quando eles jogam ela no oceano? Aquilo desce numa velocidade e um gomo da corrente, né, arrasta o outro. Então, o projeto raso é isso, e o interior também vai junto. Então, uma coisa vai levando a outra, sabe? É uma consequência catastrófica mesmo. Então, por isso que eu tô falando isso pra vocês, dessa questão de um projeto potente, dessa relação com o interior, tá? Só pra ficar claro aqui pra vocês. Deixa eu só ler o comentário do Guilherme aqui. Verdade, João. Igual o arquiteto que faz paisagismo e deixa a parte da vegetação para outro profissional fazer. Para mim não faz sentido, fica incompleto. Exatamente. E aqui, só para, inclusive, complementar o que o Gui falou, por exemplo, eu sempre faço tudo no meu projeto, tá? Interiores, paisagismo,
O Guilherme é paisagista. A gente já conversou várias vezes, o Guilherme é paisagista. Eu não sou paisagista, não me considero um paisagista, porque eu não tenho esse conhecimento técnico das espécies, eu não consigo especificar. Eu tenho meu conhecimento, mas não me atrevo a dizer que sou um arquiteto paisagista, tá? Mas a plasticidade, o como eu quero esse paisagismo, como eu quero invocar isso, isso me pertence, tá? Isso me pertence e ninguém me tira. Aí, por exemplo, eu posso fazer esse projeto e posso chamar o Guilherme. Vou falar, Guilherme, olha, eu fiz isso aqui, o que que você acha dessa escolha, dessas vegetações, de tudo isso? A gente pode sentar, conversar numa reunião, e aí, né, a gente pode chegar, e o Guilherme fala, João, tá legal, mas isso aqui, o que que você acha da gente mudar isso aqui? Mas percebe que eu trago, que eu levo para ele uma proposta? Então, para mim isso é fundamental. O João Paulo, tá? Para mim, João Paulo, isso é fundamental para tudo, para interiores. O cliente pode até contratar outro estúdio, mas para detalhar, para fazer, para se aprofundar nesse projeto, mas eu vou indicar, né? Para mim isso é fundamental porque é isso. Eu acho que uma coisa não está desvinculada da outra e para mim é inconcebível fazer a casca e não fazer o interno, sabe? Enfim. Bom, agora a gente vai chegar nesse lugar que o Breno me pediu, que é essa questão de como fazer um projeto de interiores quando você tem um apartamento, por exemplo. Porque até aqui a gente viu que um projeto potente, ele vai permear o entorno, né, o interno dessa edificação, e que a gente pode construir um potencial, né, que transpasse, não só que um se conecte ao outro, né, e de forma que a gente cria essa coesão ali do interno com o externo. Quando a gente tem, por exemplo, um apartamento alugado, isso não, perdão, um apartamento pronto, isso não acontece, né? Porque essa obra está concluída. Então, às vezes, você tem limitações. Você, às vezes, não consegue mudar nenhuma uma janela de lugar, porque isso vai interferir na fachada e isso não é possível, né? Então, a gente vai ver sobre isso hoje, tá? Só ler um comentário aqui de vocês. O Isaac está falando, também não me atrevo a dizer que sou paisagista, mas eu sento com o paisagista e decidimos juntos como será. Até porque, para mim, o paisagismo está atrelado às estratégias de. Exatamente, às estratégias de sombreamento e microclima da arquitetura. Exatamente. Esse é um ponto também fundamental, Isaac. O paisagismo, a gente fala muito sobre isso, né? Que ele vai participar dessas estratégias passivas, né? Bioclimáticas também. Então você vai ficar à mercê, né? E para além disso, de gosto, enfim, são várias coisas que vão, né? Vão sendo habitadas nesse lugar e que para mim não é interessante deixar na mão de outra pessoa, tá? A não ser que realmente seja da minha confiança. Mas aí fica muito complicado, porque talvez o cliente não contrate aquele profissional que eu indico, porque o outro profissional deu um preço mais baixo. E aí, né, você fica refém disso. Bom, mas voltando aqui, trago um projeto autoral novamente para vocês, que é o apartamento 105 do meu estúdio, que é o Guimarães Rosa. É um projeto muito simples, tá, gente? De uma sala de estar também. Só para. Eu já vou contar essa história para vocês, peraí. Então, estúdio Guimarães Rosa, área de 20 metros quadrados. O ano é basicamente ali 2022, eu não me lembro ao certo. E fotografias da Julia Tottoli, tá? Então, esse é o projeto. Para quem me segue, já viu várias vezes esse projeto aqui. E por que eu trago esse projeto? Primeiro, porque a gente está falando. O primeiro exemplo lá foi uma sala de estar, então eu achei interessante trazer ele. Para além disso, a escala. Então, é um projeto muito pequeno, realmente a sala de estar. E qual que é a história desse projeto? A gente fomos contratados, né? A gente enquanto estúdio, mas basicamente eu. Eu fui contratado por uma médica, que foi uma indicação de uma outra cliente, que é médica também, que indicou o nosso estúdio. E esse apartamento é alugado, tá? Só que o que que acontece? Ela queria receber as pessoas. Ela morava em Goiânia e estava se mudando ela estava se mudando para Brasília para trabalhar aqui no hospital. Só que ela achou o espaço horrível e ela queria melhorar esse espaço, mas a gente tinha essa condicionante muito fixa, né, que é o orçamento. Então tinha que ser realmente um orçamento muito restrito, porque e acabou que nem tão restrito assim, né? Ela é médica, tem um padrão mais alto, mas para muitos projetos é realmente um padrão restrito. E, sobretudo, não poderia ter obra. Tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui, eu brinco que esse apartamento é basicamente um decorado, porque não houve obra. Em nenhum momento a gente quebrou nada. Tanto é que, se vocês perceberem aqui, ó, tem uma canaleta aqui, porque tem uma tomada aqui embaixo e essa tomada vem aqui. Então, várias coisas. Aqui também, aqui no canto tem uma canaleta que a gente esconde com a cortina para ter acesso a esse LED. Então, a gente não quebrou em nenhum momento, quebrou nada. Nem para trocar uma parede, uma tomada de lugar, por causa de custo de obra e porque a gente não queria fazer isso, porque realmente era um apartamento alugado, tá? E aí, só passar aqui o próximo slide, para a gente chegar nessa conclusão aqui, que é o seguinte. Então, o que eu falei para vocês anteriormente, quando a gente pensa nessa resposta, como que cria um projeto arquitetônico, perdão, um projeto de interiores, a cabeça já está bugando, peraí. Quando a gente cria um projeto de interiores potente,
quando a gente tem essa intenção, a gente tem que novamente se apoiar sempre às condicionantes. As condicionantes, eu acho que elas são as respostas de qualquer bom projeto, tá, gente? Então, por exemplo, citando algumas aqui para vocês. A gente poderia pensar, por exemplo, no orçamento e no gosto daquele cliente. Primeira coisa, orçamento, que é aquilo que a gente discutiu anteriormente. Então, o arquiteto vem aqui e ele sai especificando como se estivesse brincando de decoração. Então, ele vem aqui e começa a decorar esse espaço loucamente sem pensar nessa condicionante que é o orçamento. E aqui, porque eu estou falando do orçamento porque essa foi uma condicionante muito precisa aqui para a gente. A gente tinha um valor específico, a gente não poderia passar desse orçamento. Então, essa realmente foi uma condicionante muito poderosa. E poderosa no sentido porque eu acho que essa limitação ela é poderosa tanto no sentido, não é só uma obrigação que a gente tem de cumprir com essa condicionante, claro, porque senão a obra ela não é construída, né, gente? Ou senão pode gerar um ruído na nossa comunicação com o cliente, porque ele vai começando a ficar puto, né? Com razão, né? Você tem um orçamento ali e você começa a passar daquilo. Mas para além disso, eu acho que tem uma questão estética também, de quando você sabe com o que você está lidando, as suas escolhas do processo criativo, elas vão sendo condicionadas a isso. Entende? No sentido de que, por exemplo, você tem, sei lá, vamos pensar numa casa, numa escala mais macro. Se você tem um orçamento específico, você, por exemplo, a Casa Maré é uma casa que está utilizando uma alta tecnologia, né? Que é a madeira laminada colada, que é um material caro. Se eu tivesse um orçamento muito restrito, percebe que uma única condicionante me condiciona a escolher um sistema construtivo correto? Então, provavelmente, e vocês vão perceber, por exemplo, conjunto habitacional se utiliza muito alvenaria estrutural, principalmente bloco de concreto, e não é à toa. Aquela estética é gerada por uma condicionante que é a questão do orçamento. Um conjunto habitacional é uma das condicionantes assim, fundamentais é o orçamento daquela construção. Tem a questão do governo, né? Aquela obra vai ser construída pelo governo e tal. Então, realmente é uma restrição muito grande. E isso não é por acaso, como eu estou dizendo. Então, essa condicionante levou àquela escolha daquele sistema construtivo. A gente pode confrontar outras, como a zona bioclimática, para se chegar naquele diagnóstico. E aqui, no caso do apartamento, a mesma coisa. A gente poderia ter escolhido várias outras coisas, várias outras combinações, mas sempre que a gente tentava avançar, a gente esbarrava nesse orçamento. E esse orçamento, eu quero que vocês percebam que é como se a gente estivesse dentro de uma caixa e a gente vai andando. E quando a gente esbarra, a gente tem que mudar de direção. Isso não é negativo, isso é positivo. Isso vai influenciando a estética do projeto, percebe? Porque eu poderia fazer outras coisas mais sofisticadas aqui, que não foi o caso, tá? É, porque realmente essa era uma questão muito importante. Outro ponto que a gente pode pensar também, que eu acho que é muito importante, é a questão da funcionalidade aqui para esse projeto especificamente. Só para contar aqui para vocês, que eu acabei não contando, esse projeto também, para essa médica, ela queria receber pessoas, só que amigos, né? Essa sala, basicamente, é o coração da casa e era uma área meio que de convivência ali que ela queria para recepcionar os amigos. Só que é um apartamento pequeno, aqui tem um quarto, aqui tem outro quarto e aqui tem um banheiro. Atrás aqui dessa mesa tem a cozinha. E em momento algum tem uma mesa, só tinha uma bancada pequenininha para fazer uma refeição. Ela me pediu isso, só que era quase que impossível também colocar uma mesa aqui. Ela queria que colocasse uma mesa. Eu falei, olha, não tem como, porque vai comprometer muito a circulação do espaço. Então, o que eu propus? Que a gente fizesse essa mesa ela se recolhe, ela é retrátil, né? Então, ela se recolhe aqui nessa marcenaria e durante o dia o fluxo fica, o acesso fica liberado, o fluxo, e a gente consegue ter o que ela me pediu, que é essa mesa para receber as pessoas, com as limitações, claro, né? Não faço mágica, sou arquiteto, mas a gente conseguiu. Então percebe que quando a gente vai olhando essas condicionantes, elas trazem respostas pra gente. Então, tudo isso vem das condicionantes. Então, as escolhas, quando a gente olha para um projeto assim, basicamente as coisas vão sendo decoradas. Eu quero que vocês percebam isso, são decoradas, tá? Porque realmente não se atentam às condicionantes. Então, as condicionantes são poderosas para não só para nos guiar nesse processo criativo, né? Mas elas também são poderosas para de alguma forma nos dar limites, né? Porque ela vai nos ajudando. São realmente, imaginem vocês que são como se fossem doentes, fadinhas, assim, que vão nos guiando durante o processo de concepção para que a gente faça escolha, para que a gente escolha algumas alternativas que são mais inteligentes, né? E eu acho que isso é importante. E aí outro ponto que eu acho interessante a gente pensar no gosto do cliente também. Porque esse tipo de arquitetura aqui, ó, é, é, por exemplo, eu já trabalhei em vários não, alguns estúdios de arquitetura, tá? Na verdade, estagiei como estagiário, né? É redundante, mas é isso. E eu percebia que aquele estúdio tinha só essa linguagem aqui. Então, qualquer projeto de interiores era isso aqui.
Inclusive eram os mesmos blocos, né? A gente pode pensar sobre isso também, sobre blocos, né? O quanto a arquitetura contemporânea nos facilita a vida com os blocos, mas ao mesmo tempo é uma trave, porque você começa a usar os mesmos blocos, enfim, isso a gente pode problematizar bastante também. Mas não vou colocar isso hoje aqui. É, mas aí você pode até pensar assim, João, mas o cliente quer isso. Será que quer? Ou será que ele acha que é isso que está em voga, que é isso que é o alto padrão, é isso que o arquiteto vai oferecer, ele está condicionado a isso? E aí trago um exemplo que eu acho que é muito interessante aqui para vocês, que é a casa do Gustavo Lima. A casa do Gustavo Lima, para quem não conhece, eu recomendo que vocês pesquisem por aí. É uma casa horrorosa, neoclássica, e esses dias eu vi uma definição do arquiteto, não do arquiteto em si, mas de um TikToker, né, que segundo ele essa é a definição do estúdio que fez a casa dele. E a definição era a seguinte: o Gustavo Lima, eu não acompanho, mas segundo ele tem esse apelido de embaixador. E aí eles criaram a casa nesse estilo, né, o clássico, imitando. Pô, gente, como é que chama? Não é o parlamento americano, é o Congresso americano, para fazer sentido esse lugar, né? Mas, mais uma vez, o conceito atrapalhando as coisas, de forma, não, sendo utilizado de forma equivocada. Então, é esse o conceito da casa. Então, cria-se aquela arquitetura, enfim, aquela coisa horrorosa. E aí eu fico me perguntando, Gustavo Lima, um cantor sertanejo que gosta de sertanejo, eu vejo Gustavo Lima numa casa construída com varandas, com aquela casa colonial brasileira, né? Eu acho que ele seria tão feliz numa casa assim, pelo contexto, pelo que ele gosta. Talvez eu esteja equivocado. Mas é isso, assim, eu acho que ele seria muito mais feliz nesse lugar. E será que foi ele que pediu essa casa tão cafona daquele jeito? Ou será que foram os arquitetos que condicionaram ele, que disseram que aquilo era sofisticado, que aquilo era chique? E fizeram aquilo pra ele? Ou será que foi o Gustavo Lima que pediu aquela casa naquele sentido, naquele padrão, porque ele achou que era aquilo que estava em voga, aquilo que era bonito, aquilo que era sofisticado, né? E será que se o arquiteto dele tivesse dito, olha, não, cara, olha essa casa que, né, trazido uma referência pra ele, olha que projeto maravilhoso, né? Só uma coisa aqui, gente, essas imagens eu não coloquei referência, mas são do Pinterest, tá? Só porque eu esqueci mesmo. Mas voltando, então o Gustavo, será que eu tenho certeza que o Gustavo Lima seria mais feliz numa casa colonial, né? E poderia ser muito sofisticada, né? Poderia ser essa casa sofisticada para trazer esse título, né, do embaixador, essa coisa cafona também, mas enfim, né? Mas enfim, não aconteceu. Então, é super importante que a gente pense nesse gosto do cliente, mas não o gosto que ele te pede, mas o gosto né, dessa sensibilidade que você entende de que realmente aquilo faz parte do que ele está te pedindo. Acho que é super importante. Depois essa captação ou barra criação, né, que eu coloco, né, quando há a possibilidade, em ambos a gente vai criar isso, mas captação, criação no sentido de quando a gente pode fazer o projeto do zero e captar no sentido de quando a gente tem uma obra pronta, tá? No caso de um apartamento, por exemplo. Captar o espírito do lugar enquanto potência plástica. E aqui eu quero que vocês, de alguma forma, fixem essa palavra na cabeça de vocês, potência plástica, porque eu acho que é essa palavra mais adequada aqui. Então, eu trago essas imagens aqui, não à toa para vocês, porque olha como um simples abajur, e eu digo isso porque eu comprei um abajur para uma amiga de presente semana passada, foi o aniversário dela, e ela falou, João, que coisa linda, como uma luz cria um ambiente quase que uma cena cenográfica, né? É um ambiente realmente tão aconchegante, né? O apartamento dela era tudo luz branca, né? E eu falei, não, a gente precisa mudar isso aqui, só que o apartamento é alugado também, então ela não queria mexer. Eu falei, tá, peraí que eu vou te dar um abajur. E dei um abajur com design, muito lindo, inclusive. E ela falou isso pra mim, ela falou, João, que legal isso, né? Olha o poder da arquitetura, né? Então, é realmente isso. Então, esse abajur aqui, eu me vejo utilizando esse abajur em vários projetos, em várias cenas. Olha como essa única imagem, essa única cena, você levanta do sofá e olha para essa cena, isso cria uma potencial cena plástica. E eu acho que um projeto potente de interiores, ele é feito disso, de pequenas doses de cenários, assim, de criação de espaços, né? E não essa dose over aqui de decoração, sabe? Isso é over, é muito, né? Não é aconchegante. Até aqui, né, puxando a sardinha, mas realmente, assim, foi a intenção do projeto, até porque era uma médica, né? Eu acho que
aliás, todo projeto a gente tenta criar esse lugar de realmente de pertencimento, de um lugar que seja essa é uma premissa do meu estúdio, né, de um lugar que realmente traga essa harmonia, essa sensação gostosa de pertencer àquele espaço. Mas aqui especialmente, eu queria criar isso porque é uma médica que trabalha no hospital, que faz plantão, que trabalha em salas brancas, com uma iluminação, branca, e eu queria que ela chegasse na casa dela e ela se sentisse tá falhando, gente? Só me respondam aqui, porque parece que tá falhando um pouquinho. Mas eu queria muito que ela tivesse essa percepção, sabe, transferir isso pra ela de alguma forma, tá. Então isso é muito importante. E aí como que eu faço isso? Quais são as estratégias? Então a utilização de materiais naturais, eu acho que no próximo slide eu falo isso, espera aí, eu vou me antecipar aqui. Que mais? E a escolha do design genuíno, né, gente? Então aqui, outro ponto que eu quero que vocês percebam daquilo que a gente falou anteriormente, de ser algo fake, né? Se eu tiro essa mesinha de centro aqui, troco essa mesa, troco essas decorações, enjoei disso aqui. Percebe que não altera? Que o projeto tem uma base sólida e que ficaria tão bonito quanto? Eu poderia colocar uma mesa mais rústica, uma mesa mais moderna. Isso não alteraria. Por quê? Porque não é um projeto fake, né? Aqui não, aqui parece que tudo que as coisas, sei lá, parece que você colocar um sofá colorido já não dá tão certo, ou não sei, assim, me causa um certo estranhamento. Aqui eu não tenho essa sensação. Opa, spoiler. Enfim, aqui eu não tenho essa sensação. E então buscar esses elementos genuínos, né? Aqui a simplicidade dessa prateleira, percebe? São coisas simples, mas que de alguma forma cria esse potencial espaço, né? Que é o que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Certo? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Me digam aqui. O Gui tá falando, exatamente, falta muito isso com os profissionais daqui. Acho que eu já li, né? Samir Lima disse o seguinte: estagiar me fez quase desistir da profissão. Ver a chefe dar atenção ao projeto de 5 minutos, ver a chefe dar atenção ao projeto 5 minutos antes da reunião com o cliente, escolhendo todos os subterfúgios estéticos para iludir o cliente. Já passei por isso também. Te entendo perfeitamente. Isaac, poxa, eu tenho uma reunião agora, mas adorei a live. Isaac, vai lá, boa sorte na reunião, depois você assiste que vai ficar gravada. Eu acho também, vamos ver. Se vocês ficarem comigo até o final, a gente deixa gravada. O Isaac tá falando, uma boa iluminação muda tudo, pode até matar um bom projeto, isso é verdade. E a Vitória tá falando que aqui tá tudo certo. E o Breno também tá falando tudo certo. Então bora continuar, gente. Ó, e aquilo que eu falei pra vocês, eu acho que eu acabei me adiantando, aqui são outras imagens do 105, né, do apartamento. Percebam, gente, um apartamento muito modesto, um projeto muito modesto, tá? Mas é justamente por isso que eu queria trazer ele aqui pra vocês, porque é um projeto modesto, simples, mas com essa percepção de um espaço que é agradável e que não é over, né? E aí eu quero que vocês percebam aquilo que eu falei pra vocês dessa estratégia. Então, o que me condicionou a criar esse ambiente foi justamente essa ideia de que precisava ser, sobretudo, aconchegante. Então essa condicionante vem, as respostas para essa condicionante, ela vem das escolhas desses materiais, né. Então paleta de cores também, que eu acho que é super interessante, super importante da gente falar aqui, mas para além disso, o uso, por exemplo, da iluminação. Então essa iluminação, essa cava, né, que joga essa iluminação para cima, ela não foi porque eu acho bonito, foi porque eu realmente queria criar essa cena para esse ambiente. Então aqui eu tenho esse spot de luz direto nessa mesa, então criar essa cena também mais romântica, né, de um jantar, alguma coisa nesse sentido, e realmente para iluminar essa mesa. Aqui os spots de luz, caso necessário. E aqui ela pode apagar esse conjunto aqui e deixar só à noite, vai assistir um filminho e tal, deixa só essa luz atrás, né, do sofá aqui que cria essa cena. Infelizmente eu não tenho uma imagem noturna, mas é muito aconchegante essa luz à noite, gente. Muito, muito, muito aconchegante. Então percebe que essa percepção de você realmente pensar esse projeto, trazer essas condicionantes para esse projeto. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu falei que é um projeto muito simples? Mas até o projeto mais simples, pode ser um lavabo, pode ser um banheiro, pode ser há condicionantes para serem atendidas, né? E quando você realmente traz essas condicionantes para o processo, elas vão te condicionar a um bom projeto. Então, é uma diferença, o leigo pode olhar para isso e falar, olha que bonito, né? Apenas uma decoração. Não é, né? Isso foi pensado para trazer realmente essa estética e esse aconchego, né? É despertar de alguma forma essa emoção nessa cliente. Escolha dos materiais naturais, já falei para vocês. O fio condutor, né, que é essa questão do espírito do lugar também, que é basicamente o que eu estou tentando explicar aqui para vocês, está escrito e eu acabei esquecendo, que é o que está na literatura, né, quando a gente vai ler, quando a gente vai buscar essa literatura, que é o Genius Loci, né, o espírito do lugar, que é muito essa sensação que você quer dar para aquele espaço, né, eu acho que é super importante a gente pensar nisso. Aí eu falei da funcionalidade também, e um espaço para uma médica, né.
Então, basicamente é isso. Vou trazer aqui para vocês um apartamento que é agora um pouco mais elaborado, no sentido de que teve uma obra, um apartamento maior e tal, que é do Coda Arquitetura. Para quem não conhece, recomendo que vocês pesquisem. É um estúdio aqui de Brasília que eu, inclusive, gosto bastante. Então, a Coda Arquitetura, área de 79 metros quadrados, o ano de 2021. E a fotografia também da grande fotógrafa Julia Tottoli, tá? Que foi a mesma que fotografou o projeto do meu estúdio. Que é esse projeto aqui. E aí, percebam, enquanto aquele projeto ele vai buscar subterfúgios, aqui é o contrário. Aqui, um projeto que ele vai descascar essa laje, ele vai descascar esses pilares para tentar trazer essa plasticidade para esse projeto. Então, aqui não existe subterfúgios. Para além deles não utilizarem subterfúgios, eles vão meio que tirar os que existem, né? Não que o forro seja um subterfúgio, né? Eu acho que é uma questão mesmo de escolha, mas por que eu estou dizendo que é interessante? Porque primeiro você ganha um pé direito maior, isso tem vários benefícios, né? Não só estéticos, mas climáticos, inclusive. Então, isso é super importante a gente se ater. Para além disso, então, vão se utilizar da verdade desses materiais. Então, enquanto o projeto raso de interiores está ali sempre buscando um revestimento, é a linha do revestimento, olha que revestimento maravilhoso. E, novamente, o revestimento é uma tecnologia maravilhosa e tem que ser utilizado, tá? Mas nas áreas que convém utilizar, nas áreas molhadas, né? Então, não precisa sair tacando revestimento em todo lugar. Ele acaba se tornando um subterfúgio. Então, vai se utilizar a verdade desses materiais, né? A busca pela essência desse material. Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui é a iluminação. Aqui a gente tem um privilégio, né? Esses apartamentos, provavelmente esse seja um apartamento na Asa Sul, na Asa Norte, e são apartamentos feitos, são apartamentos modernos, feitos por grandes arquitetos modernos, né? Do modernismo, tá, gente? Não moderno do que é dito hoje, mas né, é um prédio datado, muitas das vezes até tombado. Então não pode haver essa interferência aqui na fachada. Então, mas assim, né, nem precisa, porque olha essa abertura maravilhosa aqui que traz muita iluminação. João, o que eu faço quando eu não tenho uma boa iluminação? Não posso interferir ali na fachada, intervir, mas não tem uma boa iluminação passiva. A gente tem que apelar para a iluminação passiva e criar aquela potencial cena que eu falei para vocês. Com muito cuidado, né? Inclusive pelo que o Isaac falou do círculo circadiano, né? Então a gente não pode abusar dessas luzes ativas, tomar muito cuidado com essas escolhas, mas sempre, claro, priorizando as passivas, só quando não tiver, né? E claro, à noite a gente precisa criar essa cena, né? E é muito interessante a gente perceber isso que quando você está projetando um projeto de interiores, a gente tem duas cenas principais, né? Como se você estivesse num teatro e a cena mudasse, né? Então, de dia é uma percepção e à noite é outra. Como que o projeto vai se comportar? Projeto luminotécnico, né? É importante a gente se ater a isso. Percebam também a paleta de cores. Então, aqui a gente tem harmonia nessa paleta de cores, é aconchegante, são cores mais quentes, né? Ao contrário, volto aqui a frisar, deste projeto, que é um projeto gélido, é um projeto que eu, João Paulo, não me sentiria bem. É desconfortante para mim esse projeto, né? Não é confortável e ao contrário desse apartamento. Além disso, daquele ponto que eu falei para vocês do fake, que eu quero destacar aqui para vocês. Eu acho, inclusive, até aqui no próximo slide. Ó, quando a gente olha, por exemplo, aqui para o projeto, imagina que é muito louco isso, né? Eu, João Paulo, não utilizaria essa mesa aqui nem esse banquinho. Gosto, não estou dizendo que não gosto, estou achando lindo aqui o projeto como um todo, todas as escolhas, mas se eu estivesse projetando, eu não sei se eu escolheria essa mesa. Só que percebe que não faz diferença se eu colocar uma mesa aqui metálica, preta, se eu colocar uma mesa de vidro, se eu colocar essa mesa aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Essa mesinha aqui que eu coloquei no meu projeto de centro. Percebe que não faz diferença? Não altera o todo. Por quê? Porque a gente tem uma base consistente, a gente tem a arquitetura. O quadro é a mesma coisa. Se eu tiro inclusive esse quadro realmente eu não gosto. Esse quadro eu não gosto, e pode ser que seja da cliente. Então não é um projeto fake. Se eu coloco aqui um quadro coloridão, fica maravilhoso. Se eu coloco um quadro preto e branco, fica lindo. Porque a gente tem uma base sólida, né? Então, não é um projeto fake. Quero que vocês percebam isso. A cozinha é a mesma coisa. Então, a gente não tem aqueles subterfúgios. Quais são aqueles subterfúgios? Já perceberam que, principalmente cozinha, as cozinhas, assim, que tem vários subterfúgios, são aquelas que têm muitos, muitos armários. Do teto são muitos armários. Aqui a gente tem duas prateleiras simples. A pedra sobe aqui, porque é uma área molhada. Aqui a gente não tem revestimento, né? A laje toda descascada. Então esse contraste também acho que é muito interessante a gente perceber.
Que mais? E talvez até aqui não tenha armário superior, porque esses aqui bastaram, e talvez até por uma questão de um orçamento, né? De uma condicionante orçamentária que não permitiu. Então eles chegaram num consenso ali e falou, não, não pode ter mais armário, a gente vai colocar uma prateleira. E não teve nenhum prejuízo, né? Muito pelo contrário. Que mais? Deixa eu ver se eu notei alguma coisa. Uma preocupação com a arquitetura genuína. E é isso que eu tô falando para vocês, né? Que uma coisa está conectada à outra. Então, aqui, o que eu quero que vocês saiam dessa live, principalmente entendendo, aqui a gente tem um projeto de interiores, um projeto genuíno. Aqui a gente tem, é muito importante que vocês percebam essa diferença. Aqui a gente tem um projeto fake, um projeto decorado. E eu quero que vocês se atentem a isso. Um projeto decorado é diferente de um projeto de arquitetura, né? Porque aqui é uma coisa de senso estético duvidoso, né? Ao contrário desse projeto. Você pode até não ser o seu projeto preferido, tá? Novamente, a gente vai esbarrar naquele muro invisível do gosto estético e gosto se discute. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que é um projeto de interiores potente, né? Deixa eu só ler aqui algumas questões aqui de vocês. A Vitória está falando como ter uma percepção como ter maior percepção das condicionantes. Vitória, eu já falo isso, tá? No encerramento a gente vai discutir sobre. Já já eu chego lá. A Denise está dizendo: a questão é que muitos arquitetos e designers de interiores tornaram-se representantes e vendedores de produtos, infelizmente. E poucos clientes têm educação estética. Exatamente. Aliás, eu ouso dizer que 99% não tem. E que cabe a nós termos, né? É isso que eu sempre falo para vocês. Porque, gente, estudamos 5 anos de arquitetura. E veja, isso aqui foi feito por um arquiteto. E esse arquiteto estudou 5 anos. Ele conhece sites especializados, como ArcDaily, revistas, e ele está produzindo isso, e não é um ou outro, tá? É a grande maioria. O que sobra para o leigo? E o leigo tá vendo isso, como que ele vai te pedir uma coisa diferente disso, né? Eu tenho que gravar isso, né? Isso tem que ser gravado, porque eu tô cansado de repetir isso, mas realmente é isso. Não há outra possibilidade. Até num vídeo que eu postei no Instagram sobre um vídeo que eu falo sobre os projetos rasos e tal, aí veio uma mulher que é leiga, né, não é arquiteta, e ela falou assim, meio revoltada, falou assim, mas essa culpa também é dos arquitetos, né, tipo assim, mas em momento algum eu falei que não era. Falei, não, muito pelo contrário, a grande maioria é dos arquitetos porque está produzindo isso. E claro, gente, também tem a questão do cliente certo, né, eu tive uma cliente maravilhosa que me permitiu criar essa cena, tá? É, Se eu pegasse uma cliente que, por mais que eu explicasse, desse uma aula para ela, falar, não, quero essas paredes revestidas de mármores com veios não sei da onde, com porcelanato, né? Enfim, não é a minha cliente. Eu não, então, ok, vai procurar outra pessoa, porque eu, João Paulo, não faria. Então tem muito essa questão também de assim, será que tem pessoas que gostam de sorvete de pistache, tem outras que não. Então, assim, por exemplo, essa laje descascada, não é todo mundo que vai gostar, todo mundo que vai achar interessante, principalmente o leigo. Então, assim, também a gente tem que ter essa consciência, né? E não só conscientizar o cliente, mas ter a consciência de que, né, tem também a questão do cliente certo. Mas isso aí também é outro buraco, é outra história. Deixa eu só ler mais um comentário para a gente ir para a finalização aqui. O Ricardo está dizendo, João, acredito que no projeto potente, cada elemento coopera para algo maior. Um propósito relevante, genuíno. O projeto fake para no tempo. Exatamente, Ricardo. Nossa, perfeita colocação. É exatamente isso. Eu acho que, enquanto aquele exemplo que eu dei para vocês de que aquela âncora, né, quando você joga a âncora no oceano e cada elo vai sendo arrastado para baixo, eu acho que quando você considera as condicionantes é o contrário. Essa âncora vai subindo para cima, né? E uma coisa vai arrastando a outra. Eu concordo. E aí, só pra gente finalizar, só pra não tomar mais o tempo de vocês, que eu já passei do meu horário, eu queria trazer alguns exemplos aqui também de designers, de design real, assim, para pessoas reais. Então, um projeto que eu tô careca de falar aqui pra vocês é a Casa da Vila Matilde. Trago outra aqui, que é a Casa Pomar, né, do estúdio coletivo Levante, que é um projeto que tá numa periferia, que recentemente foi inclusive premiado. E depois tem um outro projeto que é a Casa VH em Hanoi, no Vietnã. O que esses projetos têm em comum? Primeira coisa, eles têm design. Ponto. Tem design. São projetos mais populares, mas que têm design. E uma coisa que eu acho interessante desses projetos é, se a dona Dalva, que é a dona dessa casa, ela pega essa estantezinha aqui, talvez até improvisada, né? Coloca aqui, cata isso aqui, coloca aqui, isso aqui, ela coloca. Vocês percebem que não tem prejuízo estético? Eu, particularmente, não consigo ver isso, eu não consigo ver um prejuízo estético. Porque a obra, o fundo, o pano de fundo, é mais do que isso.
E eu tô batendo nessa tecla por aquilo que eu falei para vocês, por aquela questão que eu falei para vocês, da arquitetura fake. Quando você tem algo que é forjado, montado, sabe aquela arquitetura que o cliente não pode tirar nada do lugar, que aquilo não faz sentido? Para mim, isso é um decorado, isso não é um projeto de interiores. Aqui também eu trago assim, apesar de ter design, claro, é um design quase que popular, né, assim, mas ainda assim não deixa de ser design, né? É muito simples, mas é uma resposta, é um design, tá? E aqui eu acho que é um dos mais simples, mas mais sofisticados ao mesmo tempo, que é um projeto, né, novamente, de uma sala de estar que utiliza a verdade desses materiais. Então a gente consegue ver que a arquitetura perpassa o interno e o externo, né? Então a gente tem uma mesa com design, uma cadeira com design, uma simples prateleira e um nicho com prateleiras. Ponto. Essa é a sala de estar. A gente não precisa de mármores, Carraras, a gente não precisa de revestimentos, a gente não precisa do piso cheio de porcelanato, a gente não precisa de um sofá da linha, de não sei da onde, com designs sofisticadíssimos. E para mim isso é um projeto potente e talvez até um projeto de alto padrão. O projeto de alto padrão, né, para ele estar ali incluído nessa nomenclatura, né, para que ele seja, para que ele faça parte desse lugar, tem dois aspectos principais, que é a questão do tamanho do projeto. Então essa obra tem que ser grande. Talvez incluiria até um terceiro, que ele tem que fazer parte de um condomínio dito de alto padrão. Mas para além disso, a questão dos acabamentos. Então são acabamentos, na maioria das vezes até cafona, só que são caros. Então são poltronas, são cadeiras e poltronas caríssimas, de um senso estético duvidoso. Raras exceções, tá, gente? Porque existem projetos de alto padrão realmente que são de alto padrão, né? Eu até recentemente falei isso para vocês do estúdio do Marcos Kogan? Agora me fugiu o nome. Enfim, do estúdio MK12, né? Nossa, eu tô ruim de memória hoje, peraí. Mas eu acho que é isso. Enfim, vocês sabem quem que eu tô falando. Márcio Kogan, perdão, Márcio Kogan. Que é um estúdio que lida com esse altíssimo padrão. E ali a gente tem design de verdade, né? E não esse design forjado e fake, tá? Eu acho que é MK27, né? Enfim. E aí, gente, pra gente finalizar, e até aqui, ó, tentando responder a pergunta da Vitória, né? Como ter essa maior percepção das condicionantes. Eu vou tentar aqui responder com essa finalização. Então, como fazer um projeto potente? E lembrando vocês que eu falei que vocês sairiam com mais dúvidas do que respostas dessa live, e que isso é positivo, né? Lembrem-se disso. Então, como fazer um projeto de interiores potente? E outra coisa, gente, pra gente finalizar, a Vitória tá falando que é MK27. Obrigado. Pra gente finalizar, se vocês tiverem algumas perguntas, já deixem aqui, que aí eu já finalizo aqui a conclusão e a gente responde as perguntas e a gente finaliza a live. Então, como fazer um projeto de interiores potente? Né, volto para minha pergunta inicial. Primeira coisa que eu acho que é super importante a gente pensar é desviar dessa armadilha do alto padrão e das suas limitações estéticas. No sentido, e até colocando aqui para vocês, no sentido que isso é rígido e que isso é fake, né? Então, essa linguagem que às vezes a gente está condicionado, e aí a gente vai esbarrar em outro lugar que é a questão do repertório, mas já já eu falo isso para vocês. Mas a gente precisa fugir disso aqui. E novamente, se você está assistindo essa live e fala, João, eu estou gostando disso, fuja, corra. Brincadeira. Mas busque repertório, porque é muito provável que você esteja carente de repertório, portanto você está gostando disso. Então, do processo de concepção, é necessário que você tenha repertório. E aí eu vou, inclusive, aqui, né, para o meu próximo tópico, que possua repertório. Não dá para criar projetos potentes, principalmente, lembra que eu falei para vocês que quando a gente está falando de interiores, a gente vai esbarrar nesse muro do senso estético? E senso estético é muito desse lugar do repertório. Se você não tiver um repertório apurado, fica muito difícil realmente de você criar algo diferente daquilo. E aí você vai passar a criar projetos que são decorados. Então, a base de tudo isso que a gente está discutindo, né? Então, como criar um projeto, talvez assim, em uma única palavra, como criar um projeto potente, é indo através das condicionantes. Porque se você não vai através das condicionantes, né, pré-existentes, você vai começar a fazer um decorado. E um decorado não é um projeto de interiores. Depois, tire partido, né, de um país que é tropical e biodiverso. Então, a gente tá num lugar tão rico, em todos os sentidos, né, gente? Socialmente falando, eu ia falar politicamente falando, mas não. Enfim. Mas culturalmente falando essa palavra. Culturalmente falando,
E a gente, às vezes, tende a buscar referências externas, então estilos escandinavos, estilos não sei o quê, e muito dessa linguagem aqui vem de uma linguagem, inclusive, né, exportada desses elementos, desses tons pastéis, dessa arquitetura, né, mais monumental e tudo. Quando a gente olha para uma arquitetura realmente brasileira, a gente percebe que isso está desvinculado à nossa percepção estética. Novamente, cai no gosto, e aí a gente podia pensar em imagética, em várias questões ideológicas e sociológicas, para conseguir responder o porquê que isso caiu no gosto comum, né? E por que que cai? Porque é uma linguagem exportada. A gente tem a síndrome do vira-lata, né? A síndrome do vira-lata condiz condiz e diz, né, que a gente precisa pegar o que é de mais moderno, o que é externo, porque o nosso não é o suficiente, não é bom o bastante. Então, enfim, outro buraco que a gente poderia entrar. Então a gente precisa sempre se questionar em relação a essas referências externas, né, e focar nessa arquitetura brasileira que eu acho que é que nos pertence. E para além disso, lembrar que existem 8 zonas bioclimáticas e não sei quantos estados brasileiros. E que você que está no Mato Grosso consegue fazer uma arquitetura diferente da minha que estou em Brasília, que tenho referências completamente diferentes das suas. E você que está em Minas tem uma biodiversidade, referências extraordinárias e muito diferentes de quem está no Rio Grande do Sul. Entende isso? Se a gente utiliza isso também no processo criativo, a coisa vai fluindo de outra forma. Claro, elimine os subterfúgios, esse é um ponto super importante, e pergunte-se também se o seu projeto é fake. Eu acho que se vocês olharem com esse olhar atento, será que eu estou criando uma coisa fake? Será que eu não estou respondendo às condicionantes? Né? Vocês terão uma resposta mais interessante. E aí, deixa eu só ver se eu consegui responder a dúvida da Vitória, que é como ter uma maior percepção das condicionantes. Vitória, se eu não conseguir responder ainda, né, dito tudo isso que eu disse, eu acho que essa percepção ela vem quando você tem um processo criativo rico, tá? O que que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente está fazendo um projeto potente, por exemplo, um projeto arquitetônico no curso, a gente fala muito sobre o dossiê. Então, o dossiê é basicamente o momento que a gente vai coletar essas informações, essas condicionantes. E aí, você, com técnica aplicada à concepção, vai conseguir responder essas condicionantes. Mas antes da resposta, é preciso que haja as perguntas. E por isso que eu disse que vocês sairiam com muitas perguntas daqui. Então, é muito importante que vocês questionem esses projetos. Então, ok, vocês podem fazer uma lista diversa disso. Então, por exemplo, aqui dando algumas condicionantes para vocês de um projeto de interiores. Qual o meu estado? Qual a zona bioclimática? O que isso tem, qual a relação disso em termos de design? Quais são os produtores locais? Eu estou na Bahia. Existem produtores locais que está desenvolvendo alguma coisa cultural, alguma coisa artesãos, né? E isso pode influenciar o seu projeto, plasticamente falando, de uma tal forma que te leve para outro nível, né? Lugares, por exemplo, que tenha comunidades quilombolas que estão produzindo peças, e aí você vai estar unindo essa questão da arquitetura e desse aspecto de ajudar aquela comunidade local, né, com o trabalho, né, utilizando, e isso traz uma força narrativa para o seu projeto imensa, né? O que mais que a gente poderia pensar em condicionantes? O próprio, né, várias que a gente já citou aqui, como orçamento, como essa percepção do que você quer passar enquanto esse espaço para aquele cliente. Então, esse cliente é um médico. Caramba, como que esse médico vive? Eu acho que também esse lugar de se colocar como um ator, de fazer aquele, como que eles chamam? Laboratório, né? De como eu fiz com essa médica. Então, essa médica, ela acorda, ela faz plantão, ela trabalha de madrugada, ela vive numa sala branquinha, uma sala com luz branca, depois ela vai para um centro cirúrgico, tudo mais branco ainda. Como que eu posso trazer essa sensação de conforto? Entende? Então, quando você vai trazendo essas condicionantes para o papel, e aí você vai buscando responder isso, eu acho que você vai aumentando essa percepção das condicionantes, né? É realmente um exercício de parar, e eu sempre falo isso para vocês, um projeto ele vai começar não no croquis, mas antes do croquis. Né, nesse momento de intenção processual, o que que você quer passar com aquilo. Então, basicamente, eu acho que é isso. Bom, gente, tem muita coisa ainda para ser dita aqui. Não é que não consegui passar tudo que eu queria, mas a gente poderia ficar horas aqui falando sobre esse tema. Mas eu já passei muito do meu tempo aqui com vocês. Queria muito agradecer vocês por estarem aqui comigo. Deixa eu só responder a mais uma pergunta aqui, ó. Qual escritório que você trabalha ou trabalha solo? Eu não trabalho mais em escritório. Agora, eu tenho um estúdio, que é o Estúdio Guimarães Rosa.
E tenho esse canal de comunicação aqui com vocês, que basicamente esse ano eu me dediquei a ensinar, né, profissionais, arquitetos e urbanistas e estudantes de arquitetura a criarem projetos potentes. Em paralelo a isso, eu tenho o meu estúdio, que é o Estúdio Guimarães Rosa. Só que eu confesso para vocês que o meu estúdio está à base de indicações. Então, até ano que vem eu quero mexer um pouquinho mais nele, trabalhar uma captação ativa, mas a gente está trabalhando com indicações, mas é o Estúdio Guimarães Rosa. E tem um projeto potente, que é esse outro lugar aqui que eu amo, e essa comunidade que eu criei aqui com vocês. Ok, gente? Bom, eu acho então é isso, né? Acho que eu já li tudo aqui. É, é isso. Então, galera, muito obrigado de coração por terem ficado aqui comigo até o final. Se você conhece alguém que esteja fazendo projetos rasos e projetos de interiores rasos, manda essa live para essa pessoa. E se você tá vendo essa live gravada, deixa aqui nos comentários para mim saber se você gostou, tá bom? Então, é isso, gente. Até a próxima live. Então, é isso. Vejo vocês na próxima live, que será, sem ser essa semana, na outra. Beleza? Então, falou.